Bem-vindos a bordo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo nessa nossa live aqui. Quero agradecer de antemão a minha equipe, Vivaldo Cruz, da equipe técnica, minha amiga Gabriela Cruz, sua filha, e aqui ao meu lado, Ana Calazans, minha filha, dando todo o apoio para que vocês tenham aí um grande programa. E fique aí à vontade para enviar sua pergunta. E já tem uma pergunta, hein, do Tobias Hartmann. Ele fez uma pergunta. Ô, Tobias, me desculpe aí, hein, rapaz. Me desculpe porque eu preparei meu trabalho e, por incrível que pareça, em uma das minhas primeiras apresentações que eu preparei, eu coloquei o caso Mamona Assassina. E eu fui editando o trabalho e eu tirei Mamona Assassina e ia fazer uma colocação que já responderia a tua pergunta. Mas eu prometo, durante o programa, responder a tua pergunta. Eu quero agradecer o nosso internauta que colabora aqui conosco. Ele faz uma pergunta se no caso Mamona Assassina, ocorrido dia 2 de março de 1996, Congonhas. Eu trabalhava lá como controlador de tráfego aéreo, acompanhei esse negócio aí direitinho. E a pergunta que ele faz é o seguinte: os controladores de tráfego aéreo ou os pilotos, no caso a tripulação do Lima Serra Delta, sugestiva, hein, essa matrícula aí, eles cometeram alguma infração de tráfego aéreo? Eita pergunta, hein? Eu vou responder. Inclusive, tá, a todos que nos ouvem, eu tenho um livro que fala sobre o caso Mamona Assassina. Fora isso, no Calazans Aviation, na seção blog, eu disponibilizei o caso Mamona Assassinas gratuitamente, onde eu converso tudo aquilo que eu vou falar aqui. Tá? Então, você pode, caso queira. O caso Mamona Assassina está nesse livro aqui, Acidentes Aéreos, mas está lá no meu blog, Calazans Aviation, no blog gratuitamente, caso Mamona Assassina, vai ter um prazer, mas eu vou comentar aqui. Tá ok? Uma nova concepção no estudo do direito aeronáutico e do tráfego aéreo. A minha proposta do nosso bate-papo aqui de direito aeronáutico focado na administração, na infração administrativa, no caso, infração de tráfego aéreo, é trazer uma nova concepção. Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu não sou o Martinho Lutero do tráfego aéreo, não, ou sou. Eu quero formular muita coisa aí, muita coisa, e eu vou conversar sobre aquilo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas eu quero, quem quiser me chamar de Martinho Lutero, do tráfego aéreo, fique à vontade, mas eu quero trazer aqui uma nova concepção no estudo do direito e do tráfego aéreo, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso vai funcionar. E aí eu vou falar aquilo que não é ensinado nas escolas de aviação e nem nos cursos superiores de aviação. Eu tenho mais de 35 anos como professor na escola de controlador de tráfego aéreo, de piloto comercial, faculdade, pós-graduação. Eu tenho comigo que algumas coisas faltam para que o processo de ensino-aprendizagem voltado à carreira aeronáutica, seja para o controlador de tráfego aéreo ou piloto, falta muita coisa. Eu vou falar por que é que nós não alcançamos e por que para muitas pessoas esse problema realmente um problema. É o calcanhar de Aquiles de muitos pilotos, principalmente no aspecto financeiro. Eu vou falar isso. ITA. ITA é infração de tráfego aéreo. Outro dia, um jurista, um grande amigo, me ligou. Cara, o que é rádio ITA? Rádio ITA, eu falei, rapaz, isso é coisa de velho, coisa de antigo. Quando eu comecei a controlar, na década de 80, o controlador, quando havia uma infração de tráfego aéreo, o controlador lançava no livro de ocorrência e também passava um rádio. Eu sou da época do rádio. Rádio, lembra daquela comunicação, que negócio antigo? Então, nós passávamos um rádio na época, para a autoridade competente, o DCE não, naquela época a DEPV. E aí a DEPV, então, dava destino ali ao procedimento administrativo. Então, rádio ITA. E muitas pessoas falam, o rádio ITA, não tem nem noção do que seja. Ou seja, eu que sou velho, eu sei disso. Hoje, dificilmente fala essa expressão rádio ITA, os controladores mais antigos até utilizam esta expressão. Infração de tráfego aéreo. Até a palavra ITA é pouco utilizada hoje. E infração de tráfego aéreo é, sim, um ramo do direito aeronáutico. O que nós vamos falar aqui? Definição de sabores jurídicos. Pilotos, prestai atenção aqui que eu vou falar. Presta atenção aqui. Você não se dê
por inocente e ingênuo em relação a esse assunto, não, hein? Que eu vou apresentar aqui alguns casos em que alguns pilotos têm sofrido alguns dissabores jurídicos na carreira na esfera civil, penal e administrativa. Né? Então, não dá para negligenciar esse momento. Sendo que alguns têm, sim, suas carreiras comprometidas. Aí, às vezes, o que fazer? É o que nós vamos apresentar hoje. O que fazer para que nós possamos garantir? Não há o que temer. Não precisa ter medo de infração de tráfego. Voe tranquilo. O conhecimento retira o medo. Né? A ignorância dá medo. A ignorância dá insegurança. Mas o conhecimento nos dá poder. O conhecimento nos dá segurança. Ok? E o preparo dos pilotos. Nosso bate-papo tem muito a ver com isso. É uma promoção do Instituto Didática e também do Calazans Aviation. Então, o que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje? O que nós vamos falar? Tudo isso que eu vou falar aqui, nesse nosso bate-papo, previsto aí de 1 hora, na realidade, esse assunto ele é muito mais longo, né? Mais longo, mais profundo, mais amplo. Até produzir um curso, acho que o meu curso online também está na faixa de 20 aulas sobre o assunto, onde eu disseco com mais tranquilidade. Mas o que eu vou falar aqui é essencial, objetivamente vou falar, e não vai comprometer o entendimento, não. Vou falar do sistema de aviação civil. O nosso sistema eu ia falar que é bipolar. A aviação Brasil é bipolar? Não, é bipartida. Bipolar sou eu. Então, é bipartida, ou seja, um sistema onde parte administra a infraestrutura aeroportuária, habilitação de piloto, outra a circulação, e nós vamos ver isso aí. Então, esse sistema bipartido tem trazido, sim, confusão no entendimento de juristas, vou falar aqui, de controladores também, pilotos. Esse negócio não está legal, mas vamos lá. Infrações e regulamento, o que é infração, como elas são, disciplinadas dentro do nosso regulamento, e quais são os regulamentos. Tem infração porque infringe alguma norma, algum regulamento. Quais são eles? Isso não é fácil, não, hein? Defesa e recurso. O que é defesa e recurso? É o procedimento administrativo para apuração de infração de tráfego aéreo. Ele eu vou falar bicameral. Ó, falei bonita, não é? Bicameral. Hoje, dia 2 de fevereiro, né, nós tivemos as 2 câmaras antes de ter eleição. Na verdade, foi ontem, né? Foi ontem, mas grandes decisões. Então, assim como o nosso Congresso, o nosso sistema também é bicameral, tem 2 câmaras aí. E as penalidades, quais são as penalidades? Vocês vão ver. Às vezes alguém pergunta, Calazans, eu recebi uma infração de tráfego aéreo. Eu estou sujeito a que penas? É o que nós vamos comentar aqui hoje. E aí tem uma coisa interessante, desdobramentos. O Tobias Hartmann, bonito seu nome, hein? Tobias. Ô, Tobias, esse desdobramento, o que você perguntou é interessante. Mas no caso Mamonas Assassinas, o mais interessante não foi como diz, a pena em si, as infrações, mas os desdobramentos que essas infrações desembocaram. Isso é muito interessante. Nós vai ver isso, nós vai ver não, né? Nós vamos ver isso aí. O valor da multa. Calazans, eu recebi uma multa. Qual é? Eu estou sofrendo um processo administrativo. Eu vou ter que pagar algum dinheiro? Qual é o motivo? Vou mostrar para vocês que eu vi piloto instrutor com a sua carreira comprometida. Quanto ganha um piloto instrutor no aeroclube? Eu vi um piloto instrutor que tinha uma dívida em torno de R$20 mil, não por uma infração, mas pelo decorrer de várias infrações. E aí o meu ponto crucial, o processo de ensino-aprendizagem. Na minha opinião, eu que fiz muitas defesas, eu cheguei à conclusão que muitos pilotos cometem infrações, não porque são negligentes, displicentes, não, inseguros, não, é porque desconhecem regras de tráfego aéreo, principalmente a aplicação. Nós, piloto, eu fui piloto por muito tempo, fui piloto comercial, e também fui controlador por 35 anos, então nós somos operadores das regras, nós aplicamos as regras. E aí eu falo que nosso processo de ensino-aprendizagem não está preparado para preparar você.
Não pense você que o curso de piloto privado, com 4 meses, você sabe regra de tráfego aéreo. Depois de mais 4 para o piloto comercial, sabe nada. Quando eu falo sabe nada, é claro que você sabe. Passei na banca. Que banca, meu filho? Que banca? A banca, eu vou falar no finalzinho, da maneira como é aplicada, não prepara o aeronauta para os fins, para a finalidade da carreira. Eu vou conversar, você vai entender isso aí. Ok?